Olá, me chamo Luana Lopes e esse é mais um vídeo aqui no meu mais novo canal de artes no YouTube. E no vídeo de hoje eu vou desenhar com o kit de material escolar da minha irmã que ela recebeu da escola dela do estado. Eu recebia bastante desse kit quando eu estudava. Ela tá no Fundamental, então esse kit é pro Fundamental 2, no caso é o ano que ela tá, se eu não me engano, ela tá no 7º ano agora. Se ela não tá no 7º, ela deve estar no 8º. Eu tenho que perguntar pra ela. No kit para o Ensino Médio Fundamental 2, tem 2 apontadores com depósito, 3 unidades de borracha branca, um caderno de desenho de 96 folhas, 4 caderno universitário de 100 folhas, 6 caneta esferográfica azul, 2 canetas esferográfica preta, uma caneta esferográfica vermelha, uma cartela de lápis de 12 cores, 8 lápis de grafite, uma régua de 30 centímetros, que eu não vou ter ilustração dela aqui, porque eu não achei ela, não tava mais na caixa. E uma tesoura sem ponta, um transferidor de grau de 180 graus e um tubo de cola de 90 gramas. Eu selecionei uma imagem do Pinterest de uma garota que eu gostei muito da imagem e é para facilitar a minha vida, né? Porque de difícil já basta vivê-la, então é muito mais fácil quando você se tem uma referência na sua frente. Nossa, acho que eu deveria ter feito mais pra cima, né? Vai ficar aí. Talvez vai ficar deslocado pra baixo, mas fazer o que? Minha cara dessas coisas. Será que eu vou deslocar pra cima? Se você for para fazer aqui, aí o short, aí a perna. Acho que não, vou deixar aí. Talvez daqui um pouco pra baixo, né? O que tem? Estão conseguindo ver? Nossa, eu acho que a minha mão tá ficando na frente. Seria bom se eu fosse canhota, né? Que aí ia ver perfeito. Nossa. Porque eu vou ter que fazer todo esse trabalho virando vocês pro outro lado. Eu acho que eu vou. Ai, gente. Desculpa, calma. Eu trouxe vocês para mais perto de mim, que eu, como uma anta quadrada, não percebi que minha mão estava na frente. Ai, que saco. Mas assim, pelo menos tá no começo ainda, né? Esse vídeo não é tão recente quanto o anterior que eu tenha postado. Só que eu gostei do resultado, apesar de não ter gostado muito do desenho, porque é um desenho no papel. É um desenho tradicional, não é digital. E faz muito tempo que eu não desenho no digital. Então, levando em consideração que faz muito tempo que eu não desenho no papel, eu acho que foi até que um resultado satisfatório. Eu também gravei esse vídeo com o áudio do meu celular. Só que tem partes do vídeo que eu gostaria de manter o áudio original. Atualmente eu tô usando o microfone criado pra isso, tanto que deixa até minha voz mais bonita. Então vocês vão ver a diferença entre o áudio do meu celular e o áudio do meu microfone. Mas saibam que nos próximos vídeos provavelmente vocês não vão ouvir mais a minha voz pelo o áudio do meu celular, só pelo microfone, porque eu gosto mais da minha voz no microfone. Meu maior erro foi editar esse vídeo 1000 anos depois que eu gravei, porque eu não lembro mais o que passava na minha cabeça, e mesmo que eu escute o que eu tava fazendo, eu fico falando sozinha que, tipo, é meio sem nexo, sabe? Então, o que eu posso comentar pra vocês? No desenho, eu comecei a fazer o rascunho.
normalmente, por ter uma referência na minha frente, fica bem mais tranquilo. E aí eu não preciso ficar fazendo muita linha guia, só tem que manter a proporção mais parecida com a referência. E acaba que eu peguei bastante do meu costume do digital pro tradicional. Então, principalmente na hora da pintura, eu acabo, tipo, adaptando o que eu já tô acostumada a fazer, só que pro tradicional agora, né? E realmente eu tenho mais facilidade atualmente de desenhar, porque foi muito mais rápido. Se eu fosse fazer um desenho desse, sei lá, 5 anos, 3 anos atrás, eu não ia demorar só isso. Eu acho que eu demorei 1 hora e 40 minutos para fazer todo o desenho. Eu sei que muitos artistas conseguem fazer isso muito mais rápido, mas eu não desenho rápido, então pra mim isso já é uma vitória. Esse vai ser o vídeo mais rápido que eu vou conseguir postar nesse canal. Não, é o vídeo mais curto, né? Porque os outros, os próximos, se eu conseguir editar e deixar 20 minutos já é um milagre. Já agradeço aos céus, porque, gente, é muito tempo, eu demoro muito. Ô, louco, eu queria ser muito mais rápido, porque aí eu poderia produzir mais conteúdo também e poderia desenhar mais. Só que por mais que eu ame desenhar, eu fico muitas horas em um só desenho. Então, tipo, eu desenho bastante em quantidade de horas, não em quantidade de desenho. Então eu não tenho muito desenho, mas eu tenho muito tempo gasto fazendo desenhos. Apesar que ultimamente, depois que eu virei uma CLT, eu não desenhei tanto. Mas quando eu era uma desempregada, eu fazia muitas artes. Uma coisa que eu mudaria atualmente é tirar esse dente do peito dela, porque não ficou do jeito que eu queria que ficasse. Eu lembro que quando eu tava desenhando, o rascunho tava até legal, assim. Eu tinha até gostado, até porque eu não tirei, né? Só que na hora de passar a caneta, por a ponta não ser muito fina, ela ficou grosseira e eu não consegui corrigir. E aí ficou mais feia ainda. Eu não sei o que eu tinha gostado menos. Se é desse. Não. É com certeza esse dente no peito foi o que eu mais odiei. E o cabelo que eu fiz meio. Ficou muito bagunçado. Aí eu corrigi com tinta depois. E a cara dela ficou torta. Mas aí não teve muito o que fazer, porque se eu fosse tentar corrigir, talvez ia deformar mais ainda o rosto dela. Mas assim, pra quem tava fazendo com uma caneta esferográfica, eu fiz até um milagre, vai. Ignora os erros e só repara na beleza. E aí você não vai ver muito defeito. Mas se você reparar muito, você vai ver muitos defeitos, mas não repare. Principalmente nessa mão dela. Nossa, eu amaria passar esse desenho pro digital só pra mudar essa mão, tirar esse dente do peito dela, desentortar essa cara. Eu mudaria tanta coisa. Eu comecei a pintura pelo o top, o sutiã no caso, né? E o short, não, e o sapato. Eu tô vendo o vídeo e ainda erro o que eu tô pintando, né? Eu basicamente usei a mesma paleta de cores da imagem que eu tava usando como referência, só que eu tava limitada ali, né? Porque o que eu tava usando era essa caixinha de 12 cores, então não tem como ter as mesmas cores da imagem, mas tá ali. São vizinhos, as cores são vizinhos bem próximos das cores da imagem. Depois eu fui pra essa. Eu não sei o nome disso. Se eu achar o nome disso, eu ponho aí na tela pra vocês. Mas é tipo uma meia, só que não é uma meia. Acho que nem é tipo uma meia. Eu queria uma dessa, aliás. A pintura que eu fiz foi basicamente. Eu pegava, blocava uma cor, depois eu passava tipo, eu
gosto de usar pelo menos 3 cores pra dar essa sensação de profundidade. Então, um tom escuro, um tom médio e um tom mais claro. E se eu não tiver como fazer, não tiver um tom mais claro, eu gosto de deixar em branco mesmo. Apesar que eu não lembro se eu deixei alguma parte em branca desse desenho. Então, eu atualmente deixo, mas quando eu pintei, eu não sei se eu fazia isso. Eu acho que eu fazia já. Por exemplo, na parte pra criar o neon, já que eu não tenho nenhum lápis de pintar de neon, cor neon, então eu utilizei o verde claro e o amarelo. Então isso já dá aquela impressão, sabe? Dá pra enganar os olhos. Basicamente, por a paleta de cores ser limitada, que no caso vão ser só 12 cores, então fica mais harmonioso. Tipo, o mesmo azul da meia que não é meia, fica no cabelo. E aí o sapato ficou basicamente na mesma paleta de cor que a jaqueta. E aí a gente vai se virando com o que a gente tem, né? Eu não fiz um milagre, mas fiz quase um. Eu uso lápis de cor, lápis de cor escolar, não tem aquela qualidade, uau, que lápis incrível como uma Carandache. Eu não tenho nem condições financeiras para comprar uma Carandache, pra ser bem sincera. Um dia, quem sabe? Um dia eu vou vencer na vida e eu vou comprar um material bom só pra testar, porque eu não desenho mais no tradicional, então não compensa pra mim comprar atualmente, porque eu vou usar uma, no máximo 2 vezes pra nunca mais. Aí eu vou ficar com peso na consciência, desenhar mais um assim, só pra tirar o peso na consciência, mas eu não desenho no tradicional, desculpa. Assim, se vocês gostarem, talvez eu crie esse hábito, não tem problema nenhum. Aí foi eu finalizando o desenho já, fazendo a sombra da minha personagem. Eu acho que deixa ele bem mais interessante, já que a perspectiva do desenho é de cima e mostra o corpo inteiro. Fica interessante mostrar a sombra também, ainda mais se você olhar de longe. De perto não fica tão interessante, é só você ignorar tipo, que ele não ficou esfumado o suficiente como uma sombra. Ficou mostrando ainda o risco. E o grafite também não é muito lá daquelas qualidades, meu Deus, que perfeito. Mas a arte ficou particularmente muito bonito, ainda mais porque eu amo cabelos azuis. Eu escolhi uma imagem interessante, apesar de ser complicada, né? Eu poderia ter escolhido um desenho mais simples pra me testar, mas não. Eu quis arriscar. O resultado foi até que agradável, mas eu faria melhor no digital. Isso é um fato, mas também faria melhor com materiais melhores. Mas com o que a gente tem, a gente se vira, né? E tá aí o resultado pra vocês. Tchau!